Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais, dando continuidade àquela sequência de assuntos, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre as medidas de desempenho dos algoritmos de escalonamento, tá? Só um minutinho, pessoal. Pronto. Tá, vamos lá. Da aula passada, vocês lembram que a gente viu basicamente os dois algoritmos, um chamado FIFO, né? Que também é chamado de First Come, First Served, né? São o mesmo algoritmo. A gente também viu aquele algoritmo da tarefa mais curta primeiro, né? A gente vai já voltar a falar deles, tá? Então, quando a gente fala de medidas de desempenho, né, o que é que vem na cabeça de vocês? Então, alguns itens que a gente pode considerar como medidas de desempenho no escalonamento de processo, né? É o tempo de chegada do processo, né? Ou seja, o tempo em que o processo entra no sistema de escalonamento, né? Não é necessariamente o tempo que ele vai ser executado, né? Mas é o tempo que ele chega para ser escalonado para a CPU, é quando ele chega no estado pronto, né? Você também tem o tempo de serviço, né, abreviado aqui por TS, onde esse tempo de serviço é o tempo total de processamento necessário para o processo. Então, se você tem aqui um processo aqui que aqueles exemplos anteriores tem lá o tempo total de execução dele é 5 unidades de tempo. Então, o tempo de serviço desse processo é 5 unidades de tempo. Não importa se ele vai executar um pedaço aqui, aí vai ficar ocioso por esse tempo todinho, aí executa outro pedaço aqui, né? Aí até agora ele consumiu 2 unidades de tempo, né? Mas precisa de 5 para executar total, né? Então, é o tempo que ele precisa estar executando dentro da CPU, não sem considerar essas esperas aqui que ele tem entre um chaveamento e outro, tá? O turnaround time, né, está abreviado aqui para TQ, né, o turnaround é o intervalo entre a entrada do processo no sistema e o término. Né? Então, esse sim, ele leva em consideração o tempo que o processo precisa para executar e também o tempo que ele fica ocioso esperando. Né? Então, está aqui, inclusive as esperas. Né? Então, ele considera tudo, o tempo de execução total mais o tempo de espera. Então, uma métrica bastante utilizada é você dividir o turnaround time, né, pelo tempo total de serviço. E com isso você tem uma proporção aí do tempo total, né, que ele demorou para executar e quanto ele deveria ter levado para executar, né? Dado que o tempo de serviço é o tempo que precisa da CPU, então o ideal é que ele levasse, né, para executar o mesmo tempo que ele necessita, né? Ou seja, sem você ter esperas ociosas. Então, se você dividir esse aqui por esse aqui e o valor for 1, né, é porque você tem aí um algoritmo ótimo, né? Ou seja, não teve espera ociosa do processo, tá? Agora vamos para um exemplozinho, né? Então, o exercício é você calcular o desempenho do algoritmo de escalonamento utilizando a tabela abaixo e o algoritmo FIFO. Tá? Então, eu peço que você pause o vídeo aí novamente, tente construir o, a forma de execução desses processos aqui, dado esses tempos de chegada e dado esses tempos de serviço. Né? Montem aquela tabelinha assim, né? Que tem aqui o tempo, né? Onde você vai mostrando, aqui foi o processo 1, aqui foi o processo 2, né? Então, tentem montar aquela tabelinha dos slides anteriores, tá? E calculem essas métricas aqui também, tá? Façam outra tabelinha dizendo quanto é o tempo de serviço, quanto levou o turnaround total do processo utilizando o FIFO, e depois calculem também essa métricazinha aqui, tá? Então, façam esse exercíciozinho aí, que quando vocês voltarem a gente continua aqui com o exemplo, tá? Pronto, pessoal, dado que você já tentou fazer o exercício aí, né? Mais uma vez eu reforço que isso é essencial, que você tente fazer isso num papel, né? Você vai escrevendo, praticando, porque só assistindo às aulas você não consegue assimilar de forma devida esses conceitos, tá? Você tem que praticar, tá? Então, dado que você fez isso, né? Novamente você vai ter aqui essa tabelazinha aqui, né? Com os valores. E a gente começou a construir aqui com o FIFO, né? Esse first come, first served é a mesma coisa do FIFO, tá?
Então, você vai montar esse esquemazinho aqui, onde você tem aqui no lado esquerdo os processos, né, os processos de 1 a 5 daquela tabela anterior, e aqui é o tempo, né? Então, utilizando a abordagem FIFO, o primeiro processo, ele chegou para ser executado, né, chegou no tempo zero, não tinha ninguém executando na CPU, então ele já entra para ser executado. Dado que o FIFO é uma abordagem não preemptiva, né? Dado que o processo entrou para ser executado, ele vai executar até o fim. Né? Então, o tempo de serviço dele foi 3. Então, ele executou aqui 1, 2, 3. Executou por completo, acabou aqui. Porém, no tempo de chegada, 2, ou seja, 0, 1, 2, aqui, o processo 2 já chegou. Né? Ou seja, o processo 2 ficou esperando aqui uma unidade de tempo antes de começar. Né? Essa tabelazinha aqui ajuda você a construir isso, tá? Então você coloca aqui o processo, né? O tempo de chegada, o tempo total de serviço, né? O tempo que ele terminou e a partir disso você calcula o turnaround time, né? Então aqui o finish time menos o service time, né? 3 menos 3. O arrival time, desculpa, pessoal. Então 3 menos 0 vai ser 3. Você pega 9 menos 2, 7. 13 menos 4, 9, né? Então você vai diminuir aqui o finish time pelo arrival time, né? Tá? Então você constrói todo esse gráficozinho aqui, né? Então o processo 2, dado que o processo 2 entrou, ele entrou no tempo 3, ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de tempo. Então ele vai encerrar aqui, né? O processo 2 encerra aqui. Porém, no tempo 4, o processo 3 já chegou, né? Então 1, 2, 3, 4. Aqui, o tempo 4 aqui, o processo 3 já chegou. Então vejam que começa a ficar um pouquinho confuso, né? Você visualizar esse gráfico. Então a tabela lhe ajuda bastante a você fazer esses cálculos aí de forma mais precisa, tá? Então você monta nessa forma aqui, né? Todos os processos, faz essa subtração aqui do finish time pelo menos o arrival time. E aqui, ao final disso, você vai ter aqui o turnaround time, né? Que é esse valorzinho aí. Dado que você calculou o turnaround time, agora você pode calcular aquela métrica lá de relação, né? Que é a divisão do TQ, né? Que é o turnaround time, pelo tempo de serviço, né? Que é o TS. Então, aqui, o tempo ótimo seria o quê? O 3, né? Dividido por 3 daria 1, ou seja, não teve espera, né? Então isso aqui é o que a gente sempre deseja obter, mas nem sempre é o que a gente alcança, né? Então o objetivo é sempre chegar aqui com essa proporção que seja 1 ou mais próximo de 1. Aqui você já vai realizar novamente o cálculo, né? O TQ, ou seja, vai ser 7 pelo TS, 6, né? Que vai dar 1,17. Vejam que aqui já teve um pouco mais de espera, né? E conforme os processos vão chegando depois, né, ou seja, o P5 foi o que esperou mais nessa abordagem FIFO. Né? Então, o P5 foi o que esperou mais, ele chegou no tempo 8 e só começou a executar aqui no tempo 18, mais ou menos. Né? Então, foi o que esperou mais. Então, vejo que a cada vez que você calcula, né, na abordagem FIFO, quanto maior a espera, maior vai ser essa proporção aqui do TQ pelo TS. Né? E isso aqui é uma coisa ruim, porque o processo esperou muito tempo. Tá? Dado que você calculou todos os valores, né, de TQ e TS e também os valores de TQ antes, então você pode calcular a média. Né? Você soma todos esses valores aqui, 3 mais 7 mais 9 mais 12, e divide por 5, né, que é a quantidade de ocorrências aqui de processo. Você vai ter que a média, né, ou seja, o turnaround time médio é de 8,6, ou seja, em média, o processo ele vai esperar 8,6 unidades de tempo antes de completar a sua execução. E a proporção média aqui é 2,56, ou seja, o ideal seria que fosse 1, né, quando não há espera dos processos. Mas isso aqui é quase utópico você conseguir alcançar esse valor, certo? Outro exemplo, pessoal, só que agora você vai utilizar o algoritmo da tarefa mais curta, né? Ou seja, você calcular, fazer esse mesmo esquema aqui, tá? Projetar esse gráficozinho aqui, depois construir essa tabelinha dos valores a partir dessa tabela aqui, só que agora você vai utilizar o algoritmo SJF, né, que é o Shorted Job First, que é a tarefa mais curta primeiro.
Então, novamente, eu peço que vocês pausem o vídeo e façam esse exercíciozinho utilizando esses valores aqui e a abordagem SJF, tá? Pronto, pessoal, dado que vocês já fizeram o exercício prático no papel, né? Agora, quem não conseguiu, né, vai acompanhar agora como seria o processo. Novamente, você começa construindo aqui, né, como seria a execução dos processos, né, o escalonamento deles. Processo 1, tempo de chegada 0. Então, ele coloca aqui. Ele já começa executando, né, vai executar por 3 segundos. Porém, aqui no tempo 2, o P2 chegou, né? Vejam que, novamente, aqui a gente está utilizando uma abordagem não preemptiva, né? Ou seja, depois que o processo entra para executar, ele vai executar por completo, ele não é interrompido durante a execução, tá? Lembrando que o SJF, esse algoritmo, ele tem as duas abordagens, né? Tem a abordagem preemptiva e a abordagem não preemptiva, tá? Aqui a gente está fazendo esse exemplo a abordagem não preemptiva, né? Não tem preempção, não tem interrupção do processo, dado que ele entrou para executar. Então, aqui o P2, dado que ele entrou para executar, ele vai executar as 6 unidades de tempo. E quando ele terminar, o algoritmo vai olhar novamente, né? Quem são os processos que chegaram até o tempo 9? Então, até o tempo 9 já chegou todos, né? Ou seja, todos já chegaram antes do tempo 9. Dado esses processos, qual tem o menor tempo de serviço para executar? O P2 ele já foi executado, né? O P1 também. Então, restam esses 3 processos aqui, o 3, o 4 e o 5. O que tem o menor tempo de serviço, né, é o P5, né? Então, de acordo com o algoritmo, quem vai executar agora é o P5. P5 executa, risca ele aqui. Quem é o menor aqui? É o tempo de serviço 4, né? Então, o P3 que executa. O P3 executa aqui por completo. E, por último, o P4, né? Então, a ordem ficou P1, P2, P5, P3 e P4, né? Diferentemente lá do FIFO, né? Você monta aqui aquela tabelinha de novo, né? Faz as proporções, calcula o valor do turnaround e da proporção do TQ pelo TS. E vejam que agora a média do turnaround, né? Ou seja, é 7,16. Né? Quando a gente compara com o FIFO, que foi 8,60, esse algoritmo aqui ele teve uma melhora, né? Nesse cenário aqui, desses processos, né? Para essa ordem de execução. Vejam que você dizer que esse algoritmo é melhor do que aquele outro é uma afirmação muito forte, né? Então, para esse cenário aqui, ele se saiu melhor, tá? Então, cuidado com essas afirmações. E, novamente, também na proporção TQ por TS, né? Ele ficou 1,84 na média, diferentemente lá do FIFO, que foi 2,56. Então, esse algoritmo aqui, ele se saiu melhor, né? No desempenho, quando comparado ao FIFO, para esse cenário em específico aqui, tá? Bem, pessoal, e com isso a gente encerra essa aula de medidas de desempenho, tá? Se você não fez os exercícios que eu pedi durante o vídeo, eu peço que você volte e tente fazer na mão, tá? Esse exemplo aqui, tanto do SJF quanto do FIFO. Se você não fizer, você não vai conseguir assimilar o conteúdo, tá? Peço que faça novamente, tá? Bem, e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como é que acontece o escalonamento de processos no Linux, tá? E então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.